Boa noite, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Que a luz do Criador esteja sempre guiando vocês, lhes direcionando e lhes livrando de todo o mal. Antes de compartilhar com vocês a palavra que vem do Senhor nosso Deus, vamos orar para que Deus abençoe a nossa noite e nos dá um belo amanhecer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratidão, meu Senhor, por mais um dia concluído, meu Pai. Gratidão, Senhor, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, meu Pai, por nunca deixar faltar em nossa mesa o pão de cada dia. Pai amado, Pai querido, gratidão por tudo, Pai, pelos tropeços, pelas quedas, pois essa é uma forma de nos levantar e adiante, mais forte, Senhor. Tudo tem um propósito debaixo do céu, meu Pai. E eu sei que tudo que acontece em nossa vida é de acordo com o Teu querer e Tua vontade. Pai querido, Pai amado, me use como instrumento em Tuas mãos para passar a palavra para meus irmãos, Pai. Que não seja eu, que seja Ti através de mim. Que essa palavra enraize nos corações, dando muita fé, força e determinação, seja lá o que essa pessoa esteja passando, Pai. Que revigore as forças dessa pessoa, a fé, que faça com que ela prossiga, firmando na fé que é Cristo Jesus, um verdadeiro Deus, que é através de Ti, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a palavra que eu vim compartilhar com vocês hoje está aqui em Daniel, capítulo 6, do 1 ao 28. Que o título é Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas dissem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não conseguiram achar culpa alguma em Daniel, porque ele era um servo fiel, que não achava nenhum erro ou culpa para eles condenar. A história conta, meus irmãos, que no reinado do rei Dário, ele constituiu 120 satrapas. O que é satrapas? Naquele tempo era governador da província. Eram pessoas que aconselhavam o rei, para que o rei não tomasse delito algum, erro algum, diante do seu reinado. E entre esses 120 satrapas, esses 120 governadores, tinha 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos escolhidos. Daniel, ele era um homem honesto, um homem fiel, principalmente fiel a seu Deus. Ele buscava sempre orar 3 vezes ao dia, pela manhã, pela
tarde e pela noite. E sempre da mesma maneira, das mesmas formas. Ele ajoelhava e agradecia ao Senhor por tudo. E diz na Bíblia que o quarto de Daniel tinha umas janelas. E ele abria todas as janelas. E não tinha vergonha e nem constrangimento de adorar o seu Deus. E por Daniel buscar sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor nosso Deus, Daniel se destacou entre esses presidentes que chamavam satrapas. Destacou também entre os outros dois presidentes. Ele destacou entre os governadores, os 120 satrapas, e entre também os outros dois presidentes, que em terceiro era ele, que incluía a ser conselheiro do rei. Só que a forma de Daniel agir e ser começou a incomodar aquelas pessoas em sua volta. Até aqueles que tinham posição maior que Daniel. Essas pessoas ficaram incomodados com a posição de Daniel, por ele distinguir diante dos presidentes e dos satrapas. E de toda forma eles tentaram achar um meio de tirar Daniel daquela posição. Ou seja, eles queriam arrumar um modo para que Daniel fosse condenado. E por mais que eles buscassem formas de condenar Daniel, eles não conseguiam. Porque Daniel era um servo fiel e justo. Pois ele buscava, cumprir todos os mandamentos que vêm da lei do seu Pai do céu. E quem busca o reino de Deus, busca sempre fazer o correto. Sempre busca fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E eles procuraram uma forma de condenar Daniel. E não acharam. Foi aí que eles disseram, não tem nenhuma forma de acusar este homem a não ser ir contra o Deus dele. Aí eles planejaram uma armadilha contra o Daniel. Aqui diz em 7 assim: no 6 diz assim: então esse presidente e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os satrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabelecerá um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer a petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, o rei, ó rei, será lançado na cova dos leões. Então foi aí que eles arquitetou um plano para condenar Daniel. E a condenação era uma condenação que não tinha volta para todo aquele que se considerava,
humano. Então eles fizeram com que o rei Dário estabelecesse esse decreto e firmasse essa lei, que por volta de 30 dias ninguém poderia adorar a Deus ou pessoa nenhuma que não fosse o rei Dário. Porque se fosse ao contrário, se essa pessoa não cumprisse esse decreto, essa pessoa seria atirada na cova dos leões. Daniel ouviu esse decreto. Ele sabia a emboscada que estavam tramando contra ele. Mas mesmo assim, ele não desistiu de orar e adorar o nosso Deus. Foi aí que ele entrou em seu quarto, abriu as janelas, como ele sempre abria, e permaneceu orando. Do mesmo jeito que ele orava. Isso não intimidou Daniel de deixar de orar pelo Senhor, de adorar o Senhor, mesmo diante da ameaça que estava por ele. Ele não desistiu, irmãos. Ele continuou orando e firmando a sua fé no Senhor. Foi aí que os invejosos, os satrapas e os conselheiros que invejavam de Daniel foram lá falar com o rei. Disse: mestre, tem um desordeiro que ousa a não cumprir com o teu decreto. E continua orando e adorando o Deus dele. Outro Deus que não seja a ti. Está adorando ao Deus dele e não está respeitando o teu decreto, a tua ordem sobre o que você fez. Quando disseram para o rei Dário quem era essa pessoa, o rei Dário, ao mesmo tempo, se entristeceu. Porque ele sabia que Daniel era um servo justo, era uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus. E que diante daquele julgamento era injusto perante a Daniel, porque ele conhecia Daniel. Ele sabia do coração de Daniel, da fidelidade de Daniel. Sabia quem era Daniel. E ele ficou tentando evitar, caçar uma forma de tirar Daniel dessa punição. Mas como todo rei tem que cumprir a sua palavra e não voltar atrás. E a lei, naquele tempo, quando era decretada e assinada, nem o próprio rei poderia voltar atrás. Foi aí que vieram os satrapas, os que tramaram contra Daniel, e disse: então, rei Dário, você não vai punir o desordeiro que desrespeitou a tua lei? E Dário foi obrigado a cumprir a própria ordem dele e punir Daniel. E ele chegou para Daniel e disse: Daniel, que o seu Deus
o livre desse julgamento tão tenebroso. Que o seu Deus o salve, esse Deus que tu és tão fiel. Então eles levaram Daniel à cova dos leões e taparam a caverna com uma pedra sobre a porta, sobre a cova dos leões, e jogaram Daniel lá. Ao acontecer isso, o rei Dário ficou inquieto. O rei Dário perdeu o apetite, não quis que tivesse nenhum instrumento musical perto dele, ele não quis ouvir nenhuma música. Ele permaneceu em luto diante daquela tragédia que tinha acontecido. O rei Dário ficou muito triste, não teve nem sono para dormir diante do acontecido, porque ele não conseguiu livrar o amigo dessa emboscada que tramaram contra Daniel. E ele passou a noite acordado, sem comer, sem dormir, inquieto. Quando foi no amanhecer, o rei correu até a cova dos leões e chamou perto da cova dos leões e gritou: Daniel, o teu Deus o salvou? Responde-me, Daniel. E Daniel: sim, o Deus que eu sirvo vive, e ele tapou a boca dos leões e me livrou da morte. Imediatamente o rei Dário pediu que tirassem o que estava impedindo de Daniel sair da cova dos leões. Tirou sobre a cova dos leões a pedra. E quando Daniel saiu, o rei se alegrou, mandando tirar Daniel da cova, e Daniel foi tirado e nenhum dano nele foi achado. Aqui diz no versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira que mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele. Então o rei ordenou que trouxessem todos aqueles que conspiraram contra Daniel, contra a morte de Daniel, e pediu que fizesse a mesma coisa que fizeram com Daniel. E além dos conselheiros, desses satrapas, desses invejosos, foi também a família deles, mulher, filhos, foram tudo mortos. Diz na Bíblia que mal chegaram perto da boca da cova dos leões, já foram estraçalhados. E Davi colocou um decreto, que a partir daquele momento não existia nenhum Deus mais verdadeiro que o Deus de Daniel.
que a partir daquele momento ele sabia que o Deus de Daniel vivia, que era o Deus verdadeiro, sobre todo o mundo, todo o reino. Ele falou que o Deus de Daniel é quem salva, quem o livra. É o Deus poderoso. E a cada dia, a posição de Daniel foi crescendo ao lado do rei Dário. E a sua amizade fortalecendo a cada dia mais. Que lindo, né, irmãos? Essa é uma história para a gente refletir, meus irmãos. Porque muitas vezes, diante de um problema, a gente desanima, perde a nossa fé, perde as nossas esperanças. Não confia plenamente no Deus vivo. A gente ora, entrega a Deus, mas fica naquela preocupação. Que venhamos a ter a fé de Daniel, que mesmo sabendo que ele ia se atirar na cova dos leões, ele nunca desistiu de orar e adorar o Senhor nosso Deus. Independente da sua religião, independente da sua crença, o Deus é um só. E ele vive e reina para sempre. E tudo procede da mão dele. Tudo é por ele, cada coisa, cada detalhe é através dele e para ele são todas as coisas. Eu não sei pelo que você está passando, mas reflita sobre a história de Daniel e peça ao Senhor que lhe dê forças para você prosseguir com mais fé, igual a de Daniel, que mesmo atirado na cova dos leões, não perdeu sua fé nem um minuto, pois ele sabia que ele vivo ou morto, o Senhor sempre estava com ele. E essa é a certeza que devemos ter. Amém, irmãos? Uma boa noite. Fica com Deus.